Olá, meu nome é Paulo Cogos. Essa é uma daquelas minhas lives clássicas que eu estou fazendo especialmente por causa de um assunto, de um acontecimento da atualidade que me deixou extremamente irritado. Oh no, not me, I did it my way. Sabe quem pode cantar essa música quando chega no fim da vida? Pouca gente. Uma das pessoas que vai poder cantar essa música ao fim da sua peregrinação terrestre vai ser o herói Langendorf, que salvou muita gente de ter morrido porque ele tinha uma arma. Ele pegou um fuzil e enfrentou o bandido que entrou numa igreja batista no Texas e matou um monte de inocentes. Para quem não tá sabendo aí, tem um babaca, canalha, bandido comunista, safado, democrata chamado Devin Kelly. Ele pegou um fuzil, entrou numa igreja batista no Texas e passou fogo no pessoal durante a congregação. Matou um monte de criança, inclusive, bebê de 2 anos, a filha adolescente do pastor. É um morticínio. Eis então que o Johnny Langendorf, o cara tem nome de herói de seriado, né? Agora mais um episódio de Johnny Langendorf. E o cara agiu como um herói de seriado mesmo. Ele foi lá, pegou um fuzil, enfrentou o bandido, saiu com outro amigo dele perseguindo o bandido e atirando. Até que o bandido provavelmente foi atingido, perdeu o controle do carro lá, morreu, que se exploda. Aí vem a esquerda falar que a culpa é das armas, como sempre. Toda vez que ocorre um negócio desse, a esquerda vem falar que é das armas. Análise superficial e falaciosa. Eu vou explicar por quê. Se vocês repararem, é porque um civil tinha uma arma que ele conseguiu evitar que mais gente morresse. Ele teria matado a igreja inteira. Ele teria matado a congregação inteira se não aparecesse esse inocente, esse herói com um fuzil e passasse fogo no bandido. Ah, mas o cara não entrou com uma arma atirando na igreja? Vejam como é que as coisas funcionam. Primeiro que ele não devia estar com essa arma. Essa arma era ilegal. Ou seja, tudo que o governo fez para proibir armas ilegais, por mais que ele nos tire as liberdades civis para fazer isso, não adiantou nada. O que vai acontecer se o governo aumentar o arroxo contra as armas é tirar as armas dos inocentes. Então, bandidos como esse vão continuar tendo arma. Mas os inocentes, muito mais provavelmente, vão deixar de ter as armas deles. O que vai tornar a nossa vida ainda mais insegura. When catapults are outlawed, only outlaws will have catapults. Isso é um adágio medieval, os caras já sabiam das coisas ali. Então não vai adiantar nada. O que nós temos que fazer é armar a população inocente para se defender. Depois, que toda vez que um criminoso ataca um lugar desse, ele tem a vantagem tática da ofensiva. Isso é um princípio de guerra, princípio da ofensiva. Ele começa e o criminoso começa por definição, porque ele inicia a agressão. O crime está no início da agressão, todo libertário sabe disso. Princípio da não agressão. Então, o bandido tem a vantagem da ofensiva. Tendo a vantagem da ofensiva, eu posso dizer que qualquer coisa pode ser usada como arma, porque ele tem a vantagem da ofensiva. Vocês entendem isso? Quando o meu inimigo não está esperando o ataque, estou pensando com a mente do criminoso agora, os civis não estão esperando o ataque, eu posso usar qualquer coisa como arma. Eu posso colocar fogo na igreja, eu posso comprar uma carreta e passar com a carreta por cima da igreja na hora da saída, ou aquelas igrejinhas de madeira ripada ali, ou a carreta arrasta ela. Eu posso colocar explosivos, eu posso fazer um ataque de ácidos, eu posso usar arma branca com enorme poder porque eu estou na ofensiva. Enfim. Já o defensor, ele não tem a vantagem da ofensiva, então nem tudo ele poderá usar como arma. Ele não pode agora usar uma carreta para se defender, ou usar gasolina e fósforo para se defender, porque ele não tem. Isso requer um planejamento prévio. A única maneira do defensor contrabalancear a vantagem da ofensiva que o agressor tem é com aquilo que foi feito para se defender, que são as armas. Então as armas dão essa vantagem para o defensor. A não arma dá vantagem para o agressor que vai usar qualquer coisa como arma. Enfim, é isso. Mas a coisa não para por aí. Se vocês forem ver as notícias nos jornais, CNN, esses veículos de imprensa vagabundos e esquerdopatas, eles vão falar, as armas fazem mais vítimas, blá, blá, blá. Aí você pega os veículos mais decentes aí, Infowars, Breitbart, eles vão falar, não, um herói armado evitou o que seria uma tragédia ainda maior. Foi uma tragédia, mas podia ser uma tragédia pior, se não fosse o cara armado. Mas aí vamos ver quem é o maluco. Quem é o cara que entrou na igreja atirando? Ele postou a foto de uma arma na capa do Facebook. Como se isso dissesse alguma coisa. Num dos meus perfis eu tenho uma arma na minha capa do Facebook. Isso não diz nada.
As armas são santas quando nelas repousa a única esperança. Se não me engano, foi Maquiavel que disse isso. Não que eu goste do Maquiavel, mas a frase é boa. Isso não diz nada. Agora, algumas coisas dizem. Por exemplo, ele foi expulso da Força Aérea Americana, a USAF, por bater na mulher e nos filhos. Isso já diz alguma coisa. Então o cara não prestava, não valia nada. E bater nas mulheres e nos filhos não é uma atitude conservadora de direita. O conservador preza a família, o conservador defende os fracos, o conservador defende as mulheres, certo? Então, aí a minha teoria de que geralmente quem está por trás disso é Partido Democrata foi comprovada. O sujeito que atirou na igreja era membro da Antifa. A Antifa é a organização mais fascista de todas. Eles já começam agindo como Lenin, acusando o opositor de ser aquilo que eles praticam no nome. Eles xingam todo mundo de fascista, mas eles são os maiores fascistas. Eles estão a serviço de grandes corporações. Eles estão a serviço dos Illuminati. Rockefeller, Rothschild, Soros, Buffett. Ou seja, todos esses canalhas bilionários, socialistas fabianos, que patrocinam movimentos culturais degenerados para destruir os pilares da sociedade e assim fortalecer o seu poder econômico e político. É assim que os Illuminati corporativistas agem. Daí a Antifa, daí o Black Lives Matter, daí o feminismo, daí toda a campanha de desarmamento. Vocês sabem, por exemplo, que o Bill Gates, que é um dos maiores criminosos da face da Terra, doou $1 milhão para o Obama para fazer campanha de desarmamento. Por que que o Bill Gates está interessado em desarmamento? Porque essas corporações querem expandir o seu império fascista. E no caminho da expansão fascista está o cidadão armado, porque para fazer essa expansão fascista e para agir em conluio com o governo, através de lobby, para criar políticas de privação das liberdades civis que vão usar a tecnologia da Microsoft, eles precisariam criar um regime totalitário. E contra esse regime totalitário está o cidadão armado. Então esse canalha do Bill Gates quer desarmar a população também. Ele também patrocinou aborto. Bom, enfim. Vocês estão entendendo onde eu estou chegando? Agora, todas as falácias desarmamentistas da esquerda batem contra a lógica. E não passam. Porque a lógica é sólida e as falácias dos desarmamentistas são gasosas. Então a esquerda vai usar todo tipo de dialética erística, de artifícios, de mentiras para tentar derrubar os argumentos sólidos dos armamentistas, mas não conseguem. Não conseguem porque eles batem em outro negócio sólido que se chama estatística. A ciência da estatística demonstra que todos os atentados, mass shootings, aconteceram majoritariamente em estados e cidades onde as armas eram proibidas. Você não vai ver um cara atirando na reunião da NRA, por exemplo. Então, como é que eles fazem para manipular as estatísticas? Eles já se cansaram de manipular as estatísticas intelectualmente. Os intelectuaizinhos orgânicos da inteligência já foram desmascarados. O povão quer arma. Se você chegar para um americano lá do Kentucky, aqueles caras... What's up, my man? Yeah. Ou se você chegar para um brasileiro aqui, um cara de uma borracharia no interior de São Paulo aqui, todos eles vão concordar que eles querem uma arma para defender sua família. Essa é a sabedoria natural do homem. Então, restou à esquerda um último recurso. Uma dialética erística concreta. O que é isso? É patrocinar movimentos para tentar manipular as estatísticas através de atos concretos. Em outras palavras, eles estão aliciando pessoas para praticar mass shootings em áreas onde o armamento é permitido, como o Texas, para depois colocar a culpa nas armas. É muito sério. Isso aconteceu, esse mesmo padrão aconteceu em Las Vegas. O cara chegou lá em Las Vegas e atirou. Las Vegas, especificamente, não é uma região que pode ter arma, muito menos a arma que ele usou para matar as pessoas lá em Las Vegas. Mas Nevada é muito mais permissivo do que estadozinhos democratazinhas, como a Pensilvânia, Illinois, esses estadozinhos idiotas. Então eles estão realmente querendo desmentir os armamentistas praticando mass shootings. Mas isso não desmente os desarmamentistas. Pelo contrário, isso mostra que o problema realmente é a esquerda e que os desarmamentistas estão tão canalhas que eles já passaram do tempo de comemorar mass shootings. Agora eles estão mandando ter mass shootings. Esse cara lá de Las Vegas que atirou na população, não sei nem se foi ele que fez isso. Mas vocês viram o alvo? Música country. Quem é o público de música country?
republicano de direita, conservative, alt-right e assim por diante. Eles não, nem para disfarçar o ódio deles. Quem é esse cara que atirou agora aí no Texas? Antifa. Se você pegar a lista de todos os psicopatas mass shooters, todos eles são ligados ou a Partido Democrata ou a islamismo. Não tem exceção. Esse não tem exceção. Mass shooting tem 90% aconteceu em lugar onde a arma é proibida, tem 10% de exceção. Esse não tem exceção. Todos os atiradores são ou de esquerda ou maometanos. Então qual é a solução? Tirar as armas da população? Deixar a população inteira vulnerável a esses mesmos psicopatas que são capazes de matar inocentes para tentar fazer as suas falácias parecerem sólidas? Não. Quem está certo é uma mistura de Hans Hoppe com Pinochet. Hans Hoppe acertou em quem remover. E Pinochet acertou em como remover. O Pinochet errou em quem remover, porque ele só removia comunista raiz, soviético. O Hans Hoppe errou em como remover, porque ele acha que é só colocar na periferia da civilização. Se você colocar esses caras na periferia da civilização, você vai ter a civilização cercada por esses psicopatas. Surrounded. Militarmente falando, péssima ideia. Então vamos fazer uma combinação. O Hans Hoppe não falou para remover comunista, democrata, esse tipo de degenerado aí? Kebab. E o Pinochet não tem os helicópteros? Combine os dois. Coloca os democratas no helicóptero e vocês já entenderam o resto. Vamos salvar a sociedade, porque nós não podemos deixar de ter nossas armas. O problema é que quando não existe propriedade privada, quando não existe o direito à determinação local, ao fechamento das fronteiras privadas e naturais locais, quando existe essa frescura de multiculturalismo, etc., nós começamos a ter problemas. E como o governo resolve os problemas? Criando mais problemas, tirando as liberdades civis. Realmente a convivência humana é difícil. O fenômeno da civilização é um fenômeno complexo, porque é muito difícil conciliar a necessidade da coletividade com a preservação do direito natural. Como esse trade-off é resolvido? Através da propriedade privada. Quando existe um Estado, ele automaticamente está coletivizando tudo aquilo que está dentro dele. E assim ele está colocando pessoas dentro de um arranjo artificial, não resolvendo os problemas que existem nesse diálogo entre os direitos individuais e a necessidade da cooperação coletiva. Ele está potencializando esses problemas ao criar esse arranjo artificial. Daí decorre o que está acontecendo na Europa, por exemplo. Recomendo um livro muito bom chamado The Strange Death of Europe. Esse cara, o atirador que entrou na igreja atirando lá, o cara foi expulso da Força Aérea por bater na mulher. O que esse cara está fazendo solto? Um cara que bate na mulher dos filhos está fazendo o que com uma arma? Eu já disse, eu sou a favor do controle de armas. Eu sou a favor de tirar a arma de tudo quanto é gente que não presta, inclusive do governo. O civil inocente, esse pode ter um porta-aviões, se ele quiser. O bandido, nem um canivete. Então, se houvesse sociedades privadas, onde houvesse uma governança na mão de uma elite natural concorrencial, onde as pessoas realmente estivessem interessadas na sua segurança e houvesse o desenho dos incentivos econômicos para tanto, como, por exemplo, seguradoras, ao invés de nós dependermos de um monopólio da segurança, eu tenho certeza que essa sociedade privada teria um controle de armas, onde um cara que foi expulso da Força Aérea por bater na mulher não teria um fuzil, mas onde um cidadão inocente teria um tanque. A sociedade estaria muito mais protegida nesse caso. Então, tolera-se um cara desse. Outro dia eu estava vendo lá, o cara era filho do terrorista, de um dos terroristas que explodiu as Torres Gêmeas lá, um dos cabeças, que não morreu no atentado. Filho do maluco. Você sabia que o cara é policial e bombeiro? Como é que eles deixam o filho de um terrorista muçulmano ser policial e bombeiro? Vocês estão brincando? Ontem, mataram uma moça. A moça foi dar carona naqueles aplicativos. Não era aplicativo, era aqueles grupos de carona, sabe? Grupo de carona do WhatsApp e tal. A mulher foi dar carona para um cara que ela nunca viu na vida. O cara matou ela, sabe por quê? Porque o cara recebeu uma saidinha temporária da prisão. O cara tinha passagem por assalto à mão armada, etc. O que esse cara tá fazendo solto? Explica. O cara que atropelou os ciclistas lá em Nova York. O cara tinha passagem pela polícia e era muçulmano. O que esse cara tá fazendo solto?
Eu conversei uma vez com uma taxista, com uma motorista de Uber lá na França. Essa história é engraçada pelo seguinte. Peguei um Uber, o motorista do Uber, isso lá em Paris. O motorista do Uber era muçulmano. Eu falei, que bosta. Desculpe o palavrão aí, mas foi o que eu falei. Bom, vamos lá, vai. O cara ligou uma música. Aí eu falei, pô, abaixa aí, meu. Aí ele, você tá mandando eu abaixar uma música sacra de Alá. Eu falei, não tô mandando você, eu tô mandando você abaixar. Aí brigamos. Eu falei, desce aí, desci do Uber no lugar mesmo, saí correndo, vai que o cara resolve me esfaquear. Falei, bom, nunca mais eu pego um Uber dirigido por um maometano. Aí eu me embarafustei pelos bairros lá em Paris, chamei um Uber, o cara chamava Abdullah Al-Qadir, eu falei, não quero esse cara. Cancelei, chamei outro, Mohamed Al-Hafiq, não, esse cara também não, e só vinha esses caras, meu. E minha bateria acabando e eu no meio de um bairro perdido do nada ali. Aí eu comecei a rezar, meu Deus, fazer com que não seja muçulmano, fazer com que não seja muçulmano, eu só tenho bateria para chamar mais uma vez. Chamei, a motorista se chamava Maria do Céu, não tô brincando. Milagre. Aí eu fui conversando com a Maria do Céu ali, ela me disse que o filho dela era da inteligência da polícia francesa. E que a inteligência da polícia francesa sabe tudo de todo mundo. Os caras sabem quem é muçulmano, sabem quem não é muçulmano, sabem quem tá ligado com o grupo de jihad. Falei, pô, então por que não acaba? Por que não deporta e mata todo mundo? Uma coisa é você saber quem é quem, outra coisa é agir. Porque aí não pode agir porque é discriminação. Vão falar que estão discriminando os descendentes de árabe, vão falar que estão discriminando os muçulmanos. Então esse negócio de não poder discriminar é o fim. Se eu entrar numa sala, esse é o exemplo do Walter Block. Se eu entrar numa sala e tiver um gatinho, eu vou entrar na sala. Se eu entrar numa outra sala e tiver um tigre, eu não vou entrar na sala. Eu estou discriminando os felinos pelo tamanho dos dentes, ou pelo peso? Tô discriminando. Graças a isso eu sobrevivo, entendeu? É mais ou menos essa pegada. Enquanto nós tivermos essa frescura, nós estamos colocando em risco a sobrevivência da civilização. Hans Hoppe disse, mais uma vez, muito bem, o direito de discriminar é o que define se há propriedade privada ou não. E se não há propriedade privada, nós estamos fazendo com que a sociedade fique aberta. A sociedade está aberta. Todas as pessoas agora estão vulneráveis, nós não temos mais controle de quem se aproxima e com que tipo de instrumento das pessoas que nós amamos e prezamos. Nós não temos mais controle de quem entra e sai da nossa civilização. E o homem precisa estabelecer um vínculo geográfico com o seu entorno e estar seguro para que a sua preferência temporal possa baixar e ele possa investir no futuro. Do contrário, nós vivemos no meio do mato. E não existe nenhuma proteção. É igual o nome daquele site, Zero Hedge. Aí você vai fazer o que numa sociedade dessa? Você vai esperar que o governo mande a SWAT caso algum terrorista inicia um ataque? A hora que ele iniciar o ataque, você já morreu. A hora que a SWAT chegar, você já está no julgamento particular com Cristo ali. Nós temos que proteger a sociedade hoje, agora. É isso. Uou! Então, resumindo o vídeo, né? A culpa não é do armamento. A culpa é de tolerância com vagabundo, tolerância com bandido, existência dos democratas. Além disso, a própria possibilidade jurídica, só para complementar, né? Além disso, a própria possibilidade jurídica de desarmar a população faz com que a esquerda haja. Porque se existe a possibilidade de desarmar a população, é só por isso que a esquerda patrocina esse tipo de atentado para tentar fazer valer suas falácias argumentativas. Se não existisse essa possibilidade, não, o armamento não vai ser tirado da população. Cláusula pétrea. Arrumem outra coisa para fazer. Eles iam procurar outra coisa para fazer. Ou então nós vamos tentar resolver os problemas. Nós vamos tentar eliminar da sociedade os elementos que fazem mau uso das armas, ao invés de eliminar as armas. Faz sentido, né? Coisa idiota. A arma é um bom instrumento. Em vez de eliminar quem faz mau uso dela, se elimina um bom instrumento. Vai chutar a cara de um cara que faz isso. Oh, quem esquerdou no Enem é covarde. Não tinha nada que esquerdado no Enem. Negócio dos surdos lá. Como é que você faz para o surdo ser inserido no mercado de trabalho? Aumenta e aprofunda a divisão de trabalho através do livre mercado, do fim dos impostos, do fim das regulações. Se você não escreveu isso, você pode tirar essa farda preta que você não é libertário, você é moleque. Pessoal, só mulher pode pedir beijo. Homem pedindo beijo, não, por favor, tá?
O Zaras Bolton pergunta por que não... Bolton. Eu tenho medo de um cara chamado Bolton. Não me convide para conhecer seus cãezinhos, viu, Bolton? Mas ele pergunta por que não volta com a pena de morte. A pena de morte é essencial. Bandido bom é bandido morto. É só você não estuprar, não roubar, que você não vai lá preso de pedrinha. Tá ok? Então é isso. E um abraço aí para todo mundo que pediu abraço.